A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero falar sobre posse e porte de armas. Biblicamente, temos alguma coisa para falar sobre esse assunto, acerca desse assunto? Sim, temos. No Velho Testamento é evidente a aprovação de Deus, de Jesus, a aprovação dele sobre o porte e posse de armas. Até mesmo na lei do Senhor que ele entregou a Moisés, está escrito acerca de legítima defesa e sobre vários outros assuntos, a questão da segurança, se algum indivíduo vem fazer mal a você, como você deve reagir. E está escrito lá que sim, se você matar em legítima defesa, você vai estar livre de culpa. Você não vai ter culpa, não cometeu pecado, você apenas usou para sua defesa. Mas eu não vou entrar no Velho Testamento, porque muitas pessoas que distorcem a palavra, que não leram Mateus 5, vão dizer que Jesus retirou a lei, que Jesus cumpriu a lei, por isso já não devemos mais cumpri-la. Então eu quero ir direto, já que essas pessoas distorcem, não leem o versículo 5, o capítulo 5 do livro de Mateus. Eu quero falar sobre o próprio Jesus, o que é que ele achava, o que é que ele fazia e como ele se comportava diante das armas. Temos sim no Evangelho muitos versículos, e eu vou citar duas passagens aqui onde é mostrado como Jesus reagia, o que temos indícios, não somente indícios, mas provas de que Jesus ele não reprovava que um homem andasse ou que portasse alguma arma, que um homem andasse com alguma arma ou portasse alguma arma, até mesmo dentro de sua casa. Porque sabemos que quando uma pessoa ela tem autorização para sair da sua casa com armas, claramente ela tem permissão para tê-la dentro de sua casa. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 10, está escrito assim. Essa é a parte onde os judeus vêm com Judas, Judas vai entregar Jesus à liderança judaica e depois à liderança romana, ao governador que estava ali sob comando de Israel, da parte de Israel. Essa parte aqui é muito falada, mas pouco estudada. Então, os judeus aparecem, Jesus diz, sou eu quem vocês estão procurando. E vamos ler o versículo 10, onde está escrito assim. Então Simão Pedro, que tinha consigo uma espada, a desembaiou e alvejou o escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do escravo era Meleque, ou Malco, algumas pessoas chamam de Malco. Então Jesus disse a Pedro, embanhe a espada, este é o cálice que o Pai me deu, não devo beber dele? Vemos aqui que Pedro andava armado, ou pelo menos, no mínimo, ele estava armado no dia em que andou com Jesus, antes dele ser entregue à liderança judaica, antes dele se entregar para a morte, para cumprir o sacrifício que foi profetizado acerca dele, porque ele é o Messias, e tinha que cumprir. Ele queria cumprir para nos salvar. Vemos que Pedro estava armado, Jesus estava ciente, porque diferente de muitos pais que não têm autoridade dentro de sua casa, que não tem pulso firme ou ordem com os seus filhos, Jesus, ele tem autoridade, ele tem todo o poder e ele tem toda a disciplina e ordem. Principalmente, não era possível que uma pessoa andasse com Jesus, e não é possível que uma pessoa ande com Jesus se há alguma coisa que ela faz deliberadamente, de propósito, e ele não corrija. É impossível que você ande com Jesus e faça alguma coisa errada e ele não lhe corrija.
Vemos que Pedro estava armado e em nenhum momento antes, não sei, na ceia, no momento da ceia, na manhã daquele dia, Jesus não deixou não impediu que Pedro portasse uma arma. E possivelmente Pedro já estava portando essa arma há muitos dias, há muito tempo. Possivelmente antes de conhecer Jesus, possivelmente antes de trabalhar. Vemos aqui que um apóstolo andava armado, mas temos indícios, coisas que apontam que não era só Pedro que andava armado, não era somente um apóstolo que andava armado. E Jesus, como Messias, como Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, que sabe de tudo, sabia da traição de Judas, sabia de todos os erros, sabia de todos os pecados e sabe de todos os pecados, de todos os erros e de todas as traições do mundo. É infantil demais pensar que Jesus não sabia que Pedro andava armado. E eu quero mostrar outro indício para vocês, no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. No capítulo 22, no versículo 35 em diante, onde vai evidenciar, sabemos que Jesus sabe de todas as coisas, mas por graça e misericórdia de Deus, ele ainda quis mostrar que ele sabia desse fato, das espadas que portavam os apóstolos, que estava ali contido no seu grupo de apóstolos. Veja bem, no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 35 em diante, diz assim: Jesus lhes disse: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sapatos, vocês sentiram falta de alguma coisa? De nada, responderam eles, os apóstolos. Mas agora, Jesus disse: se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a capa e comprem uma. Porque eu lhes digo isto: a passagem do Velho Testamento, do Tanakh, das Escrituras, em que está escrito, ele foi contado com os transgressores, tem de se cumprir em mim. Pois o que está acontecendo comigo tem um propósito. Os apóstolos eles disseram, vejam, Senhor, há 2 espadas aqui. É o suficiente, respondeu Jesus. Eu não quero falar se Jesus falou, olha, quem tiver uma capa que venda e compre uma espada. Eu não quero falar nesse vídeo se isso foi uma mensagem de forma espiritual ou literalmente Jesus estava falando para alguém comprar uma espada literal. Eu não quero falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso, não tenho entendimento para falar sobre isso, eu não tenho capacidade para falar sobre isso. Mas o fato é que havia 2 espadas literalmente, havia 2 espadas ali. Por que Jesus iria permitir que 2 espadas estivessem ali, que 2 espadas estivessem ali? Isso é um indício de que não somente havia uma pessoa armada, mas 2, que havia 2 espadas, que havia 2 pessoas armadas. Vemos que em nenhum momento Jesus repreendeu alguém por portar uma arma. E isso não é por questão cultural, por questão da época, porque Jesus ele nunca se rendeu e nunca se renderá aos padrões desse mundo. Muito pelo contrário, quando Jesus veio à Terra, ele quebrou muitos padrões, inclusive padrões judaicos, heresias, padrões da sociedade que eram errados. Mas ele não repreendeu ninguém por andar armado. Eu garanto para você, porque o Messias ele veio para corrigir, para endireitar aquilo que estava torto. Eu falo isso, mas não sou somente eu que falo. Diversas profecias falam. E a própria Escritura do Senhor mostra que Jesus cumpriu todas as profecias. Ele veio para corrigir.
E a partir do momento em que ele não repreendeu ninguém por estar portando uma arma, por estar carregando uma arma por aí, entendemos que não há por que corrigir isso, porque isso não é um erro. Se o próprio Jesus não corrigiu, ninguém não repreendeu, então por que devemos repreender quem faz? Se Jesus não condenou, por que vamos condenar? Então fica aí a rápida reflexão para os irmãos. Eu creio, biblicamente, pelas evidências, pelos versículos e pelas provas de que Jesus sabe tudo, sim. Ele sabia que seus apóstolos andavam armados. Ele sabia que havia armas ali. Mas em nenhum momento ele repreendeu. Muitas pessoas que vinham para falar com Jesus, os centuriões, líderes de batalhões romanos, tinham espadas, tinham armas de guerra. E quando eles chegavam para Jesus e falavam: mestre, o que eu tenho que fazer? Falaram para João Batista também, muitos soldados chegavam: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? João Batista falou: faça o bem. Jesus falou: abandone seus pecados. Mas em nenhum momento eles falaram que deveriam retirar suas armas, que deveriam se afastar das armas. Fica aí a reflexão. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.